E hoje a gente vai falar então sobre as sapatilhas de pontas, né? Eu já vou adiantar aqui, tá, gente? Quem achar que eu vou falar sobre marcas de sapatilhas de pontas, que eu vou contar o que eu acho de uma marca, o que eu acho de outra marca, não é esse o meu objetivo e eu não vou falar sobre isso, tá? Olá, Ellen, tudo bem? Boa noite! Que legal, sempre que você pode, você tá aqui com a gente. Bacana, é isso aí, né? Vamos lá. Eu vou, então, vamos começar. Eu hoje resolvi, nessa semana, né, que a gente tem aí, né, a nossa comemoração do Dia da Bailarina, trazer esse tema, né, sobre as sapatilhas de pontas, porque eu enxergo que a sapatilha de ponta foi, assim, um grande marco na história da dança, né? Não só na história do balé clássico, mas na história da dança. E eu acho, assim, que quando a gente usa determinada coisa, quando a gente utiliza, né, algum instrumento, algum recurso, né, algum material, principalmente uma coisa tão importante quanto é a sapatilha de ponta, porque tem todo um universo aí de sonho, de desejo, né, de muitos mitos, de muitas verdades, né, enfim, a gente precisa conhecer um pouquinho da onde isso surgiu. Então, essa primeira parte aqui, esse primeiro momentinho da aula, eu vou fazer bem rapidinho, um panorama assim, bem curtinho, de onde é que veio a sapatilha de ponta, tá? Então, assim, claro que devem ter pessoas que já conhecem, outras pessoas que não conhecem, né? E depois a gente vai falando sobre outras questões, falando sobre vou falar um pouquinho sobre exercícios, né, que a gente pode utilizar, como é que a gente pode desenvolver, que maturidade que o aluno precisa ter, como é que a gente pode lidar com a ansiedade dos pais, porque isso é super importante, né, eles ficam em cima da gente, com a ansiedade dos alunos, mas eu acho que é importante a gente saber um pouquinho de onde é que isso tudo veio, tá? Então, as sapatilhas de pontas, né, elas começaram ali, elas são o símbolo máximo, né, do balé romântico, né, da era ali do romantismo, né, e então teve sua invenção, digamos assim, né, da sapatilha de ponta acontece ali no século XIX, né, quando a gente tem vários nomes, hoje tem vários historiadores, assim, que nos trazem vários nomes de várias bailarinas que usaram mais ou menos pela mesma época, né? Então, alguns falam da Fanny Elsler, alguns falam ali da Maria del Caro, né? Em lugares diferentes, né? Na Europa, que estavam usando, tentando fazer essa questão das pontas. E por que surge essa necessidade do uso das sapatilhas de pontas, né? Por que isso aconteceu? Na época ali que a gente estava do balé romântico, onde começam a surgir todos aqueles balés com os seres etéreos, né? Então a gente vai ter ali vários balés, né? Com essa conotação com as sílfides, com as dríades, com toda essa parte aí do balé romântico, daqueles atos brancos, né? Começa a existir muito essa necessidade de passar isso para a plateia, né? De como isso acontecia, né? Dessa coisa etérea de flutuar, né? Então a solução que foi encontrada, digamos assim, foi elevar ao máximo a ponta dos pés das bailarinas, né? Que elas pudessem subir o máximo que elas pudessem nas pontas dos seus pés, para que dessem essa sensação de que elas flutuavam, de que elas voavam, né, no palco, porque era essa questão da época, né, que é isso que as sílfides, as dríades, né, todo esse ser mais etéreo, que é essa mistura aí de que a gente tem dessa conotação, desse momento histórico, né, da história do balé clássico, que é a época dos balés românticos, né, quando a gente vai ter ali vários desses balés e o surgimento dos atos brancos. E surge também nessa época novos tecidos, as gases, né, um pouco de iluminação, de fumaça, tudo começa a aparecer aí um pouquinho nessa época do balé romântico, e é quando surge então essa necessidade das sapatilhas de pontas. Então os historiadores falam aí um pouquinho, né, que fulaninho usava, Beltraninho usava, né, então lá que a Fanny Elsler, a Maria del Caro, a Vidotia Stomina, algumas bailarinas que já estariam usando as sapatilhas de pontas, e aí a gente tem uma bailarina chamada Geneviève Gusselin, né, que conta a história que ela já enchia, né, as pontas dos seus sapatos lá com
com algodão e reforçava bem os bordados para que ela conseguisse subir e se elevar na ponta dos pés. Bom, o que que acontece então? O que a gente sabe mesmo, né? Então, assim, historicamente falando, é que foi a Maria Taglioni, né? Filha de Filippo Taglioni, a primeira bailarina, assim, a subir no palco, né? Com as sapatilhas de pontas, que foram fabricadas pelo seu pai, pelo Filippo Taglioni, né? No ballet La Sylphide, né? Então, isso acontece em 1832. A estreia desse ballet acontece no dia 18 de março, então dia 18 de março de 1832, na verdade, é aí a estreia no palco desse instrumento, digamos assim, né, dessa que a gente utiliza até hoje, que é a sapatilha de ponta, tá? Eu acho que é sempre bom a gente saber um pouquinho de onde veio e tal, né, até porque a gente pode aí fazer um aniversário, digamos assim, da sapatilha de ponta. Ela nasce nessa época, ela vai pro palco aí, certo? Mas então, aí a gente agora já sabe mais ou menos de onde é que a gente sabe de onde ela veio, como é que surgiu e tal. E quando que a gente pode começar a colocar a sapatilha de ponta nos nossos alunos? Essa é a grande pergunta, né? Tem criança que chega na aula da gente lá com 3 anos de idade e a mãe pergunta: quando é que ela vai colocar a sapatilha de ponta? Posso comprar uma sapatilha de pontas? Não é assim? Muitos de vocês já devem ter passado por essa situação, né? O que é importante, gente? A sapatilha de ponta, ela tem uma idade que é ideal, digamos assim, né? De se colocar, tá? Por quê? Porque existe toda uma questão de formação. Agora nós saímos de história e vamos falar um pouquinho de anatomia, tá? Existe toda uma questão de formação desse corpo, tá? De ossos, de articulações, de enrijecimento desses ossos, dessas musculaturas, dessas articulações, tá? Principalmente de pés e tornozelos, que quando a criança é mais novinha, ela tá ali em formação. Então, a gente não pode colocar uma sapatilha de ponta, né, numa criança muito pequena, porque ela ainda tem todos esses ossinhos muito molinhos, ainda em formação. E se a gente coloca uma sobrecarga muito grande nessa criança, o que que vai acontecer? A gente vai acabar causando deformações ósseas, né? A gente vai acabar causando uma série de lesões, tá? Porque essa criança ainda está em desenvolvimento. Então, a idade adequada para que a gente já tenha aí essa estrutura óssea mais estabelecida, a parte de articulações mais enrijecidas, né? Tudo um pouco mais desenvolvido, tá? Ela vai acontecer ali por volta dos 11, né? 10, 11, 12 anos, tá, gente? Não antes disso, tá? 11, 12 anos seria a idade onde a gente já tem essa musculatura, essa formação óssea, principalmente, tá? Mais organizada, mais fortalecida, digamos assim, mais madura, para que a gente possa, então, iniciar com o trabalho das pontas, tá? Então, assim, ó, essa questão da idade é muito importante e por mais que isso seja esse grande sonho dos pais, por mais que eles tenham essa ansiedade tão grande se a gente explica isso para os pais, que não é só uma questão de que, é muito pequeno. Não, existe uma série de pré-requisitos, tá? Então, essa questão da faixa etária em função de uma estrutura, tá? Física, anatômica, de crescimento, tá? É muito importante, a gente precisa respeitar. Então, a questão de idade, de estruturação, né, dessa questão física é muito importante e é um ponto que a gente pode explicar. Então, a idade é um dos pré-requisitos que a gente tem para poder utilizar, iniciar, né, com o trabalho das sapatilhas de pontas. Mas é importante que a gente saiba que ele não é o único, né? Porque não adianta eu receber uma criança lá com 11 anos, que nunca tenha dançado na sua vida, né? E aí, mas ela tem 11 anos, então eu vou colocar a sapatilha de ponta nela, pode colocar, né? O pai vai chegar e vai dizer isso pra vocês. Mas ela tem a idade. Não basta ter a idade, né? A gente precisa ter todo um trabalho de fortalecimento
de musculatura, de controle corporal, de domínio desse pé, que a gente já vai falar aqui, passar para vocês exercícios, coisas que a gente pode fazer, tá? De fortalecimento de consciência, de alinhamento corporal, porque não adianta de repente eu estar com o pé fortalecido, mas eu não consigo ter um alinhamento corporal adequado, porque senão eu não vou conseguir ficar em cima das pontas. Então precisa de toda uma questão, né, de consciência desse corpo, que o que vai trazer isso pro bailarino? Um tempo de dança. Então, uma criança que chega aos 11 anos e nunca tenha feito uma aula de dança, ela não vai poder colocar uma sapatilha de ponta naquele ano. A não ser que ela seja um prodígio da natureza, assim, tipo, a pessoa nasceu pra dançar, tá? Mas mesmo assim, ela vai precisar de trabalho, tá? Então, assim, a gente precisa, então, já temos 2 pré-requisitos importantes aqui. Um deles que é a questão toda da faixa etária, né, por a questão óssea, crescimento, e o segundo pré-requisito é esse de tempo de dança, né, a gente precisa ter um determinado tempo, né, praticando aquela técnica, tá, eu digo para vocês que acredito que seja em torno aí de pelo menos uns 4 anos, para que a gente consiga ter uma boa desenvoltura, tá? Além da questão do tempo de dança, uma outra questão que é muito importante que a gente precisa como pré-requisito para que o aluno possa vir, né, iniciar, né, o trabalho nas sapatilhas de pontas, é quando a gente precisa observar como é que esse aluno se comporta em aula, tá? Então, de que maneira esse aluno vai se comportar, né, dentro da nossa sala de aula. E o que eu tô falando de comportamento? É aquela criança que tá sempre quietinha? Não é isso, tá, gente? Também, mas não é só isso, tá? Eu preciso que seja uma criança que quando ela faz os exercícios, quando ela tá ali se colocando para fazer as atividades, os exercícios da minha aula, né? E aqui a gente já não tá mais falando lá de balé infantil, nem de baby class, a gente já tá falando de uma aula estruturada de balé clássico, já são crianças de 11 anos, né? 10, 11 anos. A gente precisa que essa criança, ela esteja comprometida no sentido de que ela realmente consiga prestar atenção na aula. Que quando ela faz o exercício, ela tá consciente do que ela tá fazendo. E ela não tá, de repente, fazendo de qualquer jeito. Porque, assim, ó, lesões em sapatilhas de ponta são lesões muito sérias. São lesões que podem acontecer e que vão impactar na vida daquela pessoa pro resto da vida dela, né? Então, assim, é muito sério quando a gente fala de sapatilhas de pontas, de iniciação a sapatilhas de pontas. Então, não adianta, de repente, eu tenho uma criança que tem a faixa etária, que tem o tempo de dança, mas que ela faz tudo de qualquer jeito, né? Ela, de repente, até tem fortalecimento, força muscular, ela, de repente, até tem, mas ela não se concentra, ela sobe na ponta e cai, né? Ela faz exercício, né? Ela nem colocou as pontas ainda, ela só faz exercício de qualquer jeito, ela não se concentra no equilíbrio, ela desce de um balance de qualquer jeito, não faz aquela descida consciente. Então eu preciso que essa criança tenha um pouco de maturidade na questão comportamental e de entendimento do que a gente está fazendo, tá? Para que então eu possa fazer a iniciação das sapatilhas de pontas. Então eu preciso lá, retomando agora, pré-requisitos, faixa etária, parte de comportamento, né? Tempo de dança. E eu vou precisar também que essa criança, né? Que esse aluno, que essa bailarina tenha uma boa desenvoltura e consiga executar alguns pequenos controles musculares, tá? Para que a gente possa, então, iniciar com o trabalho de pontas. Vou passar para vocês quais são esses pequenos controles musculares que são bem importantes, tá, gente? E que às vezes a gente não se dá conta que a gente precisa trabalhar, tá? Então, vamos lá. É importante que o aluno tenha um bom fortalecimento e que ele consiga, tá, ter um domínio de todos esses músculos, pequenos músculos, que são bem pequenos. A gente tem muitos músculos
e músculos pequenos, tá? Nos nossos pés. Então, essa criança, assim como a gente tem nas mãos, a gente tem nos pés. Olha quanta movimentação que eu consigo fazer na minha mão, né? Na minha mão, normalmente, eu consigo mexer os meus dedos separadamente, não consigo? Eu preciso ter esse domínio dos meus pés. Então, uma coisa que é bem importante que o aluno precisa conseguir fazer para que ele possa colocar as sapatilhas de pontas é conseguir mexer os dedões. Ele precisa conseguir mexer o dedão do pé dele isoladamente dos outros dedos do pé. E como que a gente faz isso? Já vou passar aqui exercício para que a gente possa fazer isso. Então, esse é um indício que você pode verificar nas suas aulas. Ele tem esse controle, ele consegue mexer os seus dedos do pé separadamente, né? Ele consegue mexer o seu pé, né? Os seus dedos, né? Isoladamente, ele tem controle sobre isso? Sim, ele tem controle sobre isso. Então, ele está preparado, tá? Outra questão que é bem importante é a distensão de tornozelo, né? Esse aluno, ele já consegue fazer uma boa extensão de tornozelo, né? Como é que acontece essa extensão do tornozelo dele? Porque, gente, vamos parar para pensar aqui comigo, tá? O que é a pergunta? Eu sempre faço essa pergunta porque eu gosto muito dela, porque eu acho que a gente às vezes não para refletir nisso, tá? O que é um pé na ponta? O que é um pé dentro de uma sapatilha de ponta? Um pé dentro de uma sapatilha de ponta, gente, não é nada mais, nada menos do que um pé extremamente esticado. Isso é um pé dentro de uma sapatilha de ponta. Quando a gente tá com ele em cima da ponta, né? Ele nada mais é do que um pé mega esticado. Então, todo esse trabalho de conseguir fazer um pé muito esticado vai fazer com que a gente, com que o aluno consiga, né, fazer a mesma coisa dentro da sapatilha. Então, eu preciso que ele tenha esse domínio, eu preciso que ele tenha esse controle de conseguir esticar os seus pés, né, dessa extensão de tornozelo. E como é que a gente vai ver essa extensão de tornozelo acontecendo, né? Então, dica para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando com o aluno com o pé esticado, e aí aqui, ó, a extensão é de tornozelo, gente, tá? É dessa parte aqui, ó, do pé, tá? O que eu preciso fazer nessa extensão? Como é que eu vou saber se ela tá no máximo? Vocês vão atrás do pé do aluno, tá? Toca ali no tendão de Aquiles, gente. O tendão de Aquiles tem que estar muito rígido. Se o tendão de Aquiles estiver mega rígido, é porque esse pé tá super esticado, tá? Uma outra questão que vocês têm que entender é que o aluno precisa aprender a esticar o pé, né? E esticar o pé é o pé, não os dedos. Os dedos podem não estar esticados, mas o meu pé precisa estar com essa máxima extensão de tornozelo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar se o aluno está conseguindo fazer, antes da gente pensar em colocar ele para fazer uma iniciação de pontas. Porque isso é a base para que ele consiga colocar o pé dentro da ponta, tá? Então, assim, importante que ele consiga fazer isso, tá? Então, um outro trabalho que é importante que ele tenha, tá? Que ele consiga fazer, e eu já vou dar exemplos de exercícios que a gente pode fazer para isso. Um outro trabalho que é importante é ele conseguir mexer com a bola do pé. Sabe onde é a bola do pé? Né? A bola do pé aqui no dedão ali, né? Então, que ele consiga, né? Aquela bola que a gente tem ali embaixo do pé no dedão. Então, que ele consiga, ali embaixo do dedão, que ele consiga mexer o pé. Então, assim, se a criança coloca o pé, agora eu vou começar a dar uns exemplos aqui de exercícios, tá, gente? Como é que a gente consegue fazer, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai, e isso que eu digo, que a gente trabalha desde o baby, a gente trabalha desde o dia que a criança entrou dentro da nossa sala de aula, e aí tá a nossa responsabilidade, tá? De fazer um bom trabalho desde os pequenos, de entendimento desse meu pé, tá? Então, assim, aquele trabalho de flex, ponta, ele é essencial para colocar, para a criança poder usar sapatilha de ponta num dia. Tá? Essencial pra gente, tá? Que a gente precisa continuar treinando, né? Por quê? Olha lá, pezinhos, né? O que eu preciso conseguir fazer? Dissociar os meus dedos do meu tornozelo, do meu pé.
Então, todo aquele trabalho de meia ponta, flex, meia ponta, esticou, é extremamente importante. Só que ele precisa ser consciente. Então, vocês precisam fazer, ó, estica o pé, mas deixa os dedos em flex, né? Agora estende os dedos. E estende os dedos, gente, é dedo alongado. O dedo não pode ficar assim, ó. Porque se eu estico o meu pé e o meu dedo fica assim, tá? Eu depois, quando eu subir na minha sapatilha de ponta, né? Lembra que eu falei pra vocês que o pé dentro da sapatilha de ponta nada mais é do que um pé esticado, né? Então, se a criança aprende que esticar o pé assim e o dedo, ela faz isso, ela encolhe o dedo em vez de alongar, quando ela subir na sapatilha de ponta, ela vai subir com o dedo assim. E aí, o que que vai acontecer? Ela vai machucar. Ela vai começar a ter unha roxa, ela vai começar a lesionar essa parte dos dedos, né? Por quê? Porque ela tá subindo, gente, em cima dos dedos. Ou então, para que ela consiga fazer isso, ela vai passar, se ela tem um pouco mais de força no pé. Então, é bem importante a gente fazer esse trabalho de entender que o dedo, ele é alongado. E todo esse trabalho de meia ponta, ó, tô dissociando dedos de pé. E aí, flex, meia ponta, esticou, meia ponta, flex, meia ponta, esticou, a gente precisa fazer muito. E aí vocês podem fazer isso com as crianças, os menores, de muitas maneiras. Não precisa ser aquela coisa chata de ficar sentado fazendo isso. Dá pra brincar, tipo brincadeira de morto-vivo, sabe? Então vai lá, meia ponta, agora flex, estica o pé, e flex, e estica o pé, estica os dedos e dobra os dedos e dobra o pé. Então, você pode ir brincando. Por quê? O que você está trabalhando aqui? Você está trabalhando duas coisas. Você está trabalhando essa dissociação de pés, que você precisa trabalhar para conseguir fazer a iniciação das pontas, tá? Para fazer tudo, na verdade, né? Você vai precisar disso para saltar, você vai precisar disso para fazer elevês, relevês, você vai precisar disso para tudo. Tá? Para fazer tandi, para esticar o pé bonito no arabesque, para fazer um gramatumã, você vai precisar disso para tudo, né? Do seu pé. Então, você consegue, numa brincadeira dessas, tipo de morto-vivo, né? De pé, de flex ponta, tá? Você consegue trabalhar tanto tanto essa questão do trabalho do pé mesmo, de dissociação das musculaturas, né? E fortalecimento da musculatura, quanto de atenção. Porque você precisa trabalhar a atenção, a parte cognitiva desse seu aluno, né, de atenção, para que depois ele possa utilizar esse mesmo recurso de atenção quando ele estiver usando as pontas, tá? Então, esse trabalho de flex ponta, ele é muito importante para vocês trabalharem desde os pequenininhos. E como é o melhor jeito de eu enxergar isso, gente? É de sapatilha ou é sem sapatilha? O melhor jeito de o aluno conseguir enxergar o seu pé, quando ele tá fazendo esse trabalho, é sem sapatilha e sem meia de preferência, tá? Quanto menos coisa, quanto mais ele conseguir enxergar esse pé dele, tá? Ele pode tocar nesse pé, gente. Então, vocês precisam fazer com que ele reconheça que ele tem o pé e que esse pé precisa trabalhar, que esse pé tem vida, digamos assim, tá? Porque é ele que vai fazer com que o aluno consiga subir na ponta. Então, gente, tem que fazer, tá? Você tem que colocar, tira a sapatilha do seu aluno, tira a meia dele, tá? E aí você já pode ir passando algumas coisinhas, né? De repente, eles já podem usar, né? Se a mãe tem muita ansiedade, a criança também, já compra aquela meia calça de quem usa sapatilha de ponta, aquela meia calça que tem o furinho embaixo. Então ela já tá indo, porque a gente tá se preparando, daí tira ali para poder enxergar os pés, tá? E vai fazer todo esse trabalho de meia ponta, flex, meia ponta, estica. Outro trabalho que você pode fazer é também com as crianças sentadinhas, também enxergando os pés, é tentar realmente mexer, né? Então, deixa o pé solto, agora não pensa em tornozelo, tá? Deixa o pé soltinho e vai tentando mexer. Um dedinho, o outro dedinho, o outro dedinho, o outro, separadamente. Eles vão achar o máximo, sabe? Então, você vai lá,
só o dedão, só o minguinho. E elas vão mexendo aqueles dedos e aos poucos elas vão aprendendo a controlar isso, porque a gente precisa desse controle para subir nas pontas, tá? Então, esses são alguns trabalhos que a gente pode ir fazendo com as crianças para que eles vão adquirindo força, né, fortalecimento muscular. O outro que é sobre esse controle da bola do pé. Uma outra atividade que vocês podem fazer é, colocou a criança de pé agora, tá? Agora a gente já não tá mais sentada, a gente tá de pé. Coloca a criança com os pezinhos paralelos, tá? E aí, ó, eu vou botar minha mão de lado, assim, acho que vocês conseguem enxergar. A bola do pé lá no dedão, tá? Mas eu vou fazer aqui que vocês conseguem enxergar nesse meu dedo aqui, tá? Então, a criança tem que tentar, ó, subir e descer. Subir e descer. Com os dois pezinhos no chão. Então, ela tá com o pezinho no chão, ela tchum e param. Taran e taran. Quem tá fazendo esse movimento, né, pro pé fazer essa encolhidinha e esse relaxamento, digamos assim, né, é aquele músculo que fica ali embaixo da bola do pé. É aquela musculatura que faz isso. E é essa mesma musculatura que vai nos ajudar na hora de erguer esse corpo para esse pé ficar bem esticado, tá? Então, essa é uma outra atividade que vocês conseguem trabalhar, certo? Aí, nós fizemos alguns exercícios e algumas coisas que são importantes para vocês observarem, né? Se os alunos estão fazendo isso, o aluno tá conseguindo fazer uma boa extensão de tornozelo, ele tá conseguindo mexer o dedão lá separado dos outros dedos, ele tá conseguindo fazer essa coisa, né, do pé, esse controle ali da musculatura debaixo da bola do pé. Bom, então, ele já tem idade, ele já tem tempo de dança, ele já tem, ele tem maturidade, né, ele se concentra para fazer o exercício, ele já tem alinhamento, beleza. Aí você pode iniciar o trabalho de pontas. Mas aí a gente ainda pode fazer aqui, tá? E eu acho muito bacana, porque quando a gente passa isso para os alunos, eles mudam totalmente a visão deles de enxergar os exercícios mais simples, digamos assim, que a gente acaba fazendo na sala de aula, tá? Então, eu vou trazer aqui já alguns exercícios, tá? Antes de falar, depois eu vou falar mais das sapatilhas, mas da sapatilha em si, de como escolher, como auxiliar os alunos de vocês e vocês mesmos nisso. Mas tem alguns exercícios que mudam totalmente a visão, o aluno muda muito a sua visão quando ele entende que esses exercícios vão dar para ele condições, né, melhores, enfim, de subir nas sapatilhas de pontas, de poderem usar as pontas e que eles vão conseguir usar as pontas muito melhor, tá? Alguns exercícios, né? Então, exercícios Batman Tandi. Gente, Tandi serve para trabalhar o pé. O que que faz um Tandi? Tandi. Eu tô com o meu pé lá em primeira, em quinta, enfim, na posição que vocês quiserem, uma posição fechada, e eu vou fazer, não é? Ó, eu tô fazendo de ponta cabeça aqui pra vocês. O que que eu vou fazer? Meia ponta estiquei, meia ponta fechei. Não é exatamente aquele trabalho de extensão? Só que aqui eu tô precisando fazer o quê? Passar o meu pé por onde? Passar o meu pé pelo chão, então eu preciso fazer meia ponta, estica, meia ponta, fechou. O que que eu tô trabalhando? Esse fortalecimento dos músculos da sola do meu pé. Tô trabalhando o fortalecimento desses músculos que estão aqui em cima do meu pé. Tô trabalhando o meu tornozelo na extensão. Porque aqui, diferente de quando eu tô sentado fazendo flex, tá, gente? Aqui eu tenho o chão para me dar atrito. E quando eu tenho um atrito para vencer, e isso é física, né? Eu preciso imprimir mais força. Se eu preciso imprimir mais força, logo eu estou trabalhando mais a musculatura deste pé, certo? E aqui é bem importante, tá? Que eles entendam que não é só eu estou passando o pé pelo chão, né? Meia ponta tandi, né? Meia ponta ponta lá e fechei. Eu preciso manter o peso do meu corpo quando eu faço um tandi na minha perna de base, tá? E aqui a gente consegue enxergar aquele aluno que não estica os seus dedos.
que não alonga os seus dedos e que faz assim com os seus dedos, porque normalmente ele vai ter um tandi que dá aquela apoiadinha e aquela quebradinha de pé lá no final. E aí eu preciso corrigir muito isso, porque se eu consigo corrigir isso aqui, tá? Eu vou conseguir depois para quando ele subir em cima das pontas, para quando ele estiver em cima da ponta, ele não suba na ponta com o dedo quebradinho, ele suba na ponta com o pé bem esticado, com os dedos alongados, para que ele não venha ter lesões. Certo? Sim? Então tá. Então, Batuma Tandi é exercício para isso. Quando a gente explica isso para os alunos, eles mudam a visão deles do Tandi. Tá? As outras coisas que a gente faz também, é claro que se você vai fazer um GT, até porque ele tem que passar por isso, mas o Tandi, né, a gente tem muito isso, e aí você consegue trabalhar bastante isso do Tandi, tá? Muda a visão, o aluno entende por que ele tá fazendo, gente, tá? Hoje em dia, na verdade hoje em dia não, sempre que a gente entende por que a gente tá fazendo determinada coisa, a gente faz aquilo mais tranquilo, mais na boa, tá? Então, bem importante. Expliquem. Vocês vão ver que eles vão fazer Tandi numa boa. Vai melhorar a qualidade do Tandi, tá? Porque vocês precisam explicar realmente por que ele tem que fazer, né? Então, você melhora a qualidade do Tandi e você também consegue ir trabalhando esse entendimento. E aí você vai fazer milhões de Tandis e eles vão amar e você vai ter um aluno melhor preparado para subir em pontas, tá? Ai, Raquel, querida, beijo! Quanto tempo! Então, vamos lá, gente. Bianca e todo mundo que foi entrando aí, beijinhos pra vocês todos. Continuando, então, aqui a nossa aula, tá? Falando sobre exercícios. Além da questão do Tandi, outro exercício que é muito importante da gente trabalhar, da gente desenvolver, é Elevé. Eu já falei sobre Elevé aqui em outros dias, tá? Em outras aulas de estratégias, né, de ensino para os pequenos e tal. Mas o Elevé, ele é um exercício muito importante para a gente conseguir fazer trabalhar essa questão de fortalecimento, tá, gente? E o Elevé, ele é importante da seguinte forma. Eu vou trabalhar Elevé, então, com o meu aluno, né? Eu vou colocar ele de preferência, gente, de frente pra barra, tá? Ah, eu não posso trabalhar o Elevé de lado? Pode, você pode. Mas quando você quer trabalhar o Elevé visando esse fortalecimento de pés para a iniciação das sapatilhas de pontas, tá? É melhor que você trabalhe isso de frente pra barra. Por quê? Porque de frente para a barra, o aluno vai concentrar toda a sua atenção nesse momento nessa elevação dos pés, né? Do chão para a meia ponta, tá? E a gente ainda tá em meia ponta, a gente não tá em pontas ainda, tá? Como que a gente vai fazer isso? Por que eu faço de frente para a barra? Porque se eu tiver de lado para a barra, eu já tenho que me preocupar com o meu braço, né? Porque o meu braço vai ter que estar colocado de algum jeito, eu já tenho que procurar. Quando eu tô de frente para a barra, eu só preciso pousar as minhas mãos sobre a barra e concentrar todo o resto da minha energia no restante do meu corpo, tá? Então eu tiro uma atenção, né? Porque o meu foco de trabalho nesse momento é fortalecimento de pés e tornozelos, né? Dessa intencionalidade. Então eu coloquei o aluno de frente para a barra, eu vou fazer o Elevé, certo? Então, eu vou elevar o meu pé no máximo da minha meia ponta. E aqui, o aluno precisa estar realmente no máximo da sua meia ponta, tá, gente? E muitas vezes eles fazem uma meia ponta baixa, tá? Meia ponta baixa não serve pra gente fazer depois, futuramente, um trabalho de pontas. Por quê? Porque para eu fortalecer o meu tornozelo, eu preciso estar com a... Que, lembrando, volta lá, princípio básico, tá? O que é um pé na sapatilha de ponta? Um pé dentro de uma sapatilha de ponta é um pé esticado, certo? O que é um pé na meia ponta? Um pé na meia ponta é um pé esticado com os dedos flexionados. E esse esticado, ele tem que estar no máximo do esticado, certo? Então, essa meia ponta tem que ser a meia ponta mais alta que esse aluno consegue fazer quando ele tá subindo fazendo esse Elevé, certo? Então, vamos lá.
ele fez o ELEVê. Aí você vê que ele não tá conseguindo entender, ele tem dificuldade. Como é que você consegue fazer para o aluno perceber, tá? Qual é o máximo da sua meia ponta, tá? Sobe com ele na meia ponta, tá? E lá em cima do ELEVê você faz um demi-plié com os pés na meia ponta, certo? Lá em cima. Quando você faz isso, naturalmente o pé vai. E agora você pede para que esse aluno estique os seus joelhos sem descer a meia ponta. Claro, né, gente? Se é um aluno que tem um super peito de pé, que tem um pé daqueles assim, maravilhoso, e tem muita gente que tem, ele vai passar, tá? E aí, se ele passar, né, o colo do pé de cima dos dedos, você vai ter que trazer de volta, porque precisa de um alinhamento para estar lá em cima. Mas se ele não é tão comum, né, ele não passar, então ele agora tem que esticar as suas pernas, os seus joelhos em cima da meia ponta, mantendo aquela meia ponta bem alta, tá? E aí você tá trabalhando o fortalecimento. E aí você pode passar lá atrás, que nem a gente falou antes do pé esticado, né? Você pode passar no aluno e tocar lá no seu tendão de Aquiles, né? E ver se o tendão de Aquiles está bem firme. Gente, se o tendão de Aquiles estiver bem rígido, é porque esse pé tá no máximo do seu esticado, ou seja, no máximo da sua meia ponta, tá? Nessa meia ponta bem alta. Então, você vai trabalhando com o ELEVê assim. Aí, tá, cheguei lá, tô lá em cima no ELEVê. O que o aluno precisa fazer para continuar esse trabalho, né? Então, ele já tá fazendo esse ELEVê bem alto e tal. Agora, eu preciso que esse aluno consiga transferir o peso do seu corpo de duas pernas para uma perna só. Ou seja, eu tô lá em meia, né? Tô lá em cima, eu preciso transferir o peso de uma perna para outra, fazendo um cupê, né? Então, tô aqui, transfiro o peso para cá, lá em cima na meia ponta, para um cupê, tá? Pode ser um cupê, gente, não precisa ser um passê que vai complicar a vida. Faz só um cupêzinho, né? Então, ele transfere o peso do corpo para uma perna. Quando ele faz essa transferência de peso do corpo para uma perna, gente, ele não pode baixar a meia ponta. E é super difícil, tá? Por quê? Porque quando ele estiver dançando em ponta, que ele tá com o máximo do seu pé esticado, ele não vai poder desmoronar. Então, a gente tem que treinar isso na meia ponta antes. Então, esse tipo de trabalho, né, de ELEVê, esse que eu tô no máximo da minha meia ponta, aí você pode usar isso, né, de subiu no ELEVê, fez um demi-plié em cima do ELEVê, viu onde foi o pé, agora estica os joelhos sem descer a meia ponta. Fica, pode fazer isso várias vezes. Depois, subiu no ELEVê, fez o demi-plié, né, lá em cima da meia ponta, estiquei, tô no máximo, transfiro o peso do pé, cupê. Fica e voltou e desceu. E aí você faz de novo pro outro lado, né? Depois que já tiver mais evoluído, você pode fazer assim, aí faz para um lado, volta e já faz pro outro e volta. Mas essa meia ponta não pode baixar. E com isso você vai cada vez mais trabalhando força no seu aluno. Você já colocou ele nas pontas? Não, você ainda não colocou ele nas pontas, você só tá preparando ele para as pontas, tá? Só que se ele sabe disso, né? Se o pai e a mãe que estão lá, quando é que ele vai colocar? Olha, existe toda uma preparação, a gente está trabalhando para isso. Olha como você já melhorou nessa aula. Olha como você já tá com mais força, sabe? Você pode ir para casa lá, ó, tá vendo televisão, né? Fica de pezinho lá e faz o trabalhinho lá, ó, da bola do pé. Vamos fazer, que são coisas que não tem problema, né? E vamos trabalhando para depois. Quando eu colocar a ponta, gente, vai estar bem seguro. Tá? Não vai ser, porque não adianta, aí você coloca a ponta, você tem aquele aluno assim, ó, todo cambaleante, né? E a criança, além do risco de lesão, gente, o aluno se frustra, o pai se frustra, né? Ou então não se frustra, mas você fica ali com o coração na mão, meu Deus do céu, essa criança em cima dessa sapatilha de ponta. Então você vai trabalhar várias coisas antes para fazer esse fortalecimento, certo? Então dei exemplos de alguns exercícios que vocês podem e utilizando nas aulas de vocês. E isso assim, gente, a partir do momento que a gente começou a trabalhar com barra, começou a trabalhar ELEVê, começou a trabalhar, a gente tá trabalhando o tempo todo, né? Lembra por isso que eu falei pra vocês, vai trabalhar do baby até os marmanjões, tá? Porque esses são trabalhos bons pra fazer com todo mundo, ok? Então, vamos lá.
Aí a gente já fez todos esses trabalhos e a gente vai precisar explicar, né, para o aluno o que é a sapatilha de ponta, como é que ele vai fazer e tal. E aí eu trouxe, então... Gente, eu não uso pontas há milênios, tá? Milênios, muito tempo. Eu nem tenho mais sapatilha de ponta. Mas eu trouxe uma sapatilha aqui, emprestadinha, pra poder falar pra vocês sobre as sapatilhas, tá? Então, vamos lá. Também é uma sapatilha que já tá velhinha, mas está AK, certo? Nossa sapatilha de ponta. A sapatilha de pontas, ela tem algumas partes. E é importante que a gente saiba quais são essas partes, os nomes delas, tá? Porque isso vai auxiliar a gente pra gente poder comprar a sapatilha de ponta. E vocês podem, daí, ó, uma dica, tá? Quando a gente tá nesses processos de muita ansiedade dos pais, que de repente a gente precisa ir trabalhando mais coisas com os pais e tal, você tá fazendo todo esse trabalho técnico e você pode ir dando algumas aulas sobre essas coisas das pontas para os alunos, tá? Porque quando você vai explicando essas coisas, sabe, você já tá envolvendo, né? Então a gente tá numa pré-ponta, sabe? Você já tá envolvendo o aluno e os pais, e essas aulas que vocês forem falar aí sobre como é a sapatilha, sobre como compra, sobre o cuidado, sobre não sei o quê, essas aulas todas vocês podem fazer com os pais junto, com as mães junto. Elas vão adorar, elas vão se sentir parte do processo. É um tipo de aula que não tem problema delas participarem, tá? Até porque depois quem vai sair com as crianças para comprar são elas, e elas têm que estar instruídas do que elas vão fazer, porque senão vem cada coisa que, meu Deus, né? Então vamos lá. Essa aqui é a tal da nossa sapatilha de ponta, tá, gente? Bem rapidamente eu vou falar das partes dela, tá? Toda essa parte de tecido, se a gente conseguisse desmontar, né? E tirar toda essa camada de tecido que envolve a sapatilha de ponta, esta camada toda de tecido, ela se chama cabedal, tá? Então, toda a parte de tecido, se a gente tirar daqui, né, é o cabedal, certo? Aí, a gente tem embaixo disso, né, a partezinha aqui, ó, de gesso, né? Que é o que a gente chama dessa parte aqui da frente, que a gente chama de box, tá, gente? E o box, ele vai ser muito importante, eu já vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Na escolha de uma boa sapatilha, certo? Então, a gente tem o box. Hoje em dia, a gente tem, eu trouxe assim umas fotinhas, ó, de uma sapatilha desmontada pra vocês conseguem ver? Hoje em dia, a gente tem, né? Então, o box é essa parte toda aqui de gesso. Hoje em dia, a gente tem aqui no box, tá? Os boxes das sapatilhas modernas são todos assim, ó, tá? Eles têm uma curvatura, né? Que, ó, tá vendo? Que facilita essa questão dos joanetes, acomoda melhor o pé. Antigamente, bem antigamente, eles não eram assim, eles eram fechadões. E aí era muito mais difícil, por isso que as bailarinas tinham muito mais dificuldade e mais lesões, tá? Então, ali a gente tem o box. E dentro da sapatilha, se a gente desmontasse ela aqui, ó, tá? A gente ia encontrar 3 partes aqui dentro, tá? Que ia ser as 3 partes aqui, tá? Que é a sola, né? A sola, que é isso aqui, que a gente enxerga, tá? Aí ali dentro a gente vai ter, dentro da sapatilha, a alma e a palmilha. O que importa pra gente quando a gente vai comprar, tá? As coisas importantes. O cabedal é o cabedal, é só a parte bonita, assim, da sapatilha. O box é muito importante, tá? E a palmilha, gente. O tipo de palmilha daquela sapatilha. Então, vamos começar falando um pouquinho do box, tá? O que acontece, gente? Pra gente poder ter qual é a melhor sapatilha? É a grande pergunta, né? Prof, qual sapatilha que é a melhor? É a sapatilha melhor pro seu pé. Cada um tem um tipo de pé. E quando eu falo de tipo de pé, eu falo de tipo mesmo, de formato de pé. Então, essa diferenciação do box para cada formato de pé, ela é bem importante. Por isso que é interessante as crianças, as mães, as pessoas saberem o que é o box da sapatilha, tá?
Então você vai ter pés mais estreitos, você vai ter pés mais largos, você vai ter pés de vários tipos, tá? E você vai ter formatos de dedos, formação anatômica, gente, isso a gente nasce assim, tá? Não tem como mudar, tá? De vários tipos diferentes, tá? Então eu trouxe aqui também pra vocês, ó, hoje eu vi uma aula cheia de materiais, né? Eu trouxe aqui pra vocês, tá? Os tipos dos pés que a gente pode ter, tá? Vocês conseguem, acredito que esse aqui tá melhor até que o outro pra vocês verem, tá? Então a gente pode ter lá o pé egípcio, né? Onde eu tenho a linha dos dedos assim, ó, aqueles dedos decrescentes, né? Tararã, na linhazinha. Eu vou ter lá o que a gente chama do pé grego, onde eu tenho o segundo dedo maior que os outros, né? Maior que o dedão, maior que o outro dedo do lado, ele é mais alto, tá? E eu vou ter o pé quadrado, que normalmente aqui, se vocês podem ver, é um pé bem mais largão, tá? Onde eu tenho o dedo mínimo bem menorzinho, certo? Que diferença isso aqui vai fazer? Eu preciso ver qual é o box que se adequa ao tipo de pé que eu tenho, ok? Por quê? Porque se eu tiver um box que não acomoda, por exemplo, digamos que eu tenho um pé grego, tá? Se eu tenho um dedo maior, né? Meu segundo dedo é maior do que todos os meus outros dedos, tá? Se eu não tiver um box que acomode isso, o que que vai acontecer? O meu dedo vai ficar assim, ó, o tempo todo. E se eu tenho um dedo assim o tempo inteiro, gente, eu tenho um pé esticado? O meu pé está em cima da sua ponta? Corretamente? Não. Então, as crianças, as mães saberem que existem diversos tipos de box, porque a gente tem diversos tipos de pés, é muito importante. Então, quando ela vai para uma loja comprar uma sapatilha, ela tem que tirar o dia para fazer isso. 2, 3, porque ela vai ter que experimentar várias sapatilhas diferentes, começando a descobrir qual é o tipo de box que é melhor para mim, tá? Que é melhor pro meu pé, melhor pro meu tipo de pé, certo? E aí, a gente vai ter uma outra coisa, tá? Além desse tipo de... além do box, tá? A gente vai ter uma questão bem importante que é sobre a palmilha. Então, vamos lá. Outra coisa que o aluno precisa prestar atenção, além do tipo de box, né? Se ele é mais raso, se ele é mais fundo, se ele é mais largo, se ele acomoda os meus dedos, é sobre que tipo de palmilha que eu vou usar. Então, vamos pensar. Palmilhas, né? A gente tem alguns tipos de palmilhas diferentes. A gente tem palmilha... a gente vai ter a palmilha inteira, a gente vai ter a meia palmilha e a gente vai ter a palmilha 3/4, tá, gente? Eu trouxe uma foto pra vocês aqui de uma palmilha 3/4. Essa aqui é uma palmilha 3/4, ó. Tá vendo? 3/4. Por quê? Porque a palmilha é a parte preta. Ali em cima não tem mais palmilha. Então, a palmilha vem daqui até essa parte preta. Depois não tem mais, tá? O que que acontece, tá? Aqui em cima, essa palmilha vai fazer isso, ó. Aqui em cima. Ela vai dobrar mais facilmente, tá? Isso é uma palmilha 3/4. Se eu tiver uma meia palmilha, ela vai estar mais ou menos por aqui. Então, uma meia palmilha vai ser mais fácil ainda do pé dobrar. Se eu tenho uma palmilha inteira, essa palmilha, essa sapatilha vai ser mais dura, tá? Então, o que vai dar a maciez, digamos assim, né? Ó, lá, da sapatilha, né? A maciez da sapatilha é o tipo de palmilha que ela tem. Então, se eu tô instruindo as mães que estão comprando uma sapatilha, né? Ou os próprios bailarinos que estão comprando uma sapatilha para o primeiro uso de sapatilhas, a não ser que você tenha uma aluna com um pé super mega forte, detonante, tá? Aquele pé assim que, meu Deus, né? Com muito peito de pé, você vai indicar para que ela compre uma sapatilha com uma palmilha mais macia, ou uma palmilha, ou meia palmilha, ou uma palmilha 3/4, tá? Então, essas informações que aparentemente parecem desnecessárias são extremamente importantes para quando o aluno for usar depois.
Então não adianta eu dizer pro aluno assim, você tem que comprar a marca, o modelo tal, da marca tal. O modelo tal da marca tal pode ser ótimo pro seu pé, mas pode não ser ótimo pro pé do seu aluno, né? Pode ser ótimo pra Mariazinha, mas pode não ser ótimo pra Joana. Então, é muito importante, sapatilha é uma coisa muito pessoal, sabe? Por quê? Porque cada um tem um tipo de pé, cada um tem um tipo de força, cada um tem uma maneira. Aí ele vai ter que ir pra loja, ele vai ter que experimentar muitas sapatilhas. Muitas sapatilhas até que ele vai encontrar a dele, né? E aí, no início, claro, provavelmente as sapatilhas mais de iniciantes, né? São essas sapatilhas com essas palmilhas mais macias. E depois, aos pouquinhos, ele vai poder, né, à medida que vai adquirindo força, enfim, ir comprando sapatilhas com palmilhas mais duras ou até, né, uma palmilha inteira, certo? Então isso também é importante. Outra coisa que eu trouxe para vocês é assim, aí o aluno foi lá, comprou, deu tudo certo, né, com a sapatilha dele, ele tá super feliz, você colocou, ele tá usando e tá ok. Aí ele tem que trocar de sapatilha. Daí ele vai ter que fazer toda aquela peregrinação de novo, chegar lá, lembrar qual era a sapatilha, qual era o box, qual era o não sei o quê. Não, né? Não vai precisar experimentar toda a loja de novo, tá? Por quê? Porque existem algumas informações que vêm na sola da sapatilha, tá? Que servem pra gente justamente identificar isso, tá? E aí eu trouxe uma sola de sapatilha aqui, ó, pra vocês, tá? Pra gente poder ver quais são essas informações. A maioria das sapatilhas tem isso, tá, gente? Então é assim, ó. Aqui bem em cima tem um número. Esse número é o número da sapatilha, tá? Então, se a sapatilha é tamanho 5, se a sapatilha é tamanho 4, se a sapatilha é tamanho 3, se a sapatilha é tamanho 7, tá? É o número mesmo da sapatilha, o número do pé, o tamanho da sapatilha. Lembrando que sapatilha pode sempre ter o meio número, né, gente? E isso é bem importante, tá? Que os alunos saibam que existe o meio número da sapatilha. Então, por exemplo, nesse caso aqui, uma sapatilha 5, ela poderia ser uma sapatilha 5,5. Estaria escrito aqui a primeira informação, tá? Depois, a gente tem uma letra embaixo. Nesse caso aqui, ó, a letra C. O que que essa letra quer dizer, tá? Essa letra é o box da sapatilha. Essa letra corresponde ao tipo, tamanho, largura do box da sua sapatilha. Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa pessoa que usa essa sapatilha, ela já sabe que o box dela é um box tipo C, tá? E embaixo dessa informação aqui, ó, a gente tem, né, essa aqui tá escrito 3/4, vem a palmilha. Que tipo de palmilha que você usa? Então, você tem o número, o box e o tipo de palmilha que você estava usando. Nesse caso aqui era uma palmilha 3/4, tá? E aí embaixo você vai ter um modelo, daí um código de cada marca, certo? Mas isso aqui normalmente tem nas solas das sapatilhas e também essas informações, elas vêm, tá? Hoje em dia, normalmente, elas vêm assim, ó, aqui dentro do ladinho, aqui pro lado de dentro das sapatilhas, certo? Então, aí o aluno sabe como que ele vai comprar as suas próximas sapatilhas, porque ele já fez aquela peregrinação, tá bom? Então, assim, é bem importante que elas entendam isso, tá? E você possa explicar como é que funciona, todas essas questões. E aí a sapatilha é aquilo que eu falei para vocês, que é importante que o aluno vá, né, escolher a sua sapatilha, e a sapatilha que é boa para mim, talvez não seja boa para você, certo? Então, cada pé é um pé, cada um é um, e graças a Deus, né, a gente tem muitas marcas maravilhosas, muitas coisas muito boas no mercado, que a gente pode ir utilizando para fazer experimentos e tal, tá? Às vezes, esses dias eu vi até alguém que postou sobre uma sapatilha super famosa e que era uma sapatilha que não era tão adequada para quem tem mais dificuldade, né? Para quem não tem tanto peito de pé.
Então, e isso é exatamente por causa disso, porque é uma sapatilha provavelmente que trabalha com uma palmilha inteira, que é uma sapatilha que tem mais, né, ela é mais dura. Então, se você não tem força, né, se você não tem um peitão de pé, você vai ter dificuldade de subir, tá? Ou se você tem muito peito de pé e for uma sapatilha muito macia, você vai passar, né? E aí você tem que fazer muita força para voltar. Então, melhor que você tenha uma sapatilha mais dura para que o seu pé não passe, né, da linha, né, gente? Lembre, o pé é um pé esticado, ele não pode estar nem para lá e nem para cá, certo? Eu tenho que ter um alinhamento da minha perna, tornozelo e pé esticado, tá bom? Então, vamos lá. Cuidando, então a escolha da sapatilha se dá assim, tá? Por aí. Cuidando, os cuidados que os alunos têm que ter com os pés, tudo isso a gente precisa instruir, né? Quando o aluno vai começar a utilizar sapatilhas de pontas, a gente precisa dar toda essa instrução, porque senão o aluno se perde, tá? Então, vamos ver quais são os cuidados que ele precisa ter. Então, ele precisa comprar uma sapatilha e ele precisa ver. Essa sapatilha, gente, isso é outra coisa. As mães chegam pra gente e dizem assim, mas sapatilha é tão caro, não dá pra comprar um número maior, não, ainda aí a gente bota umas coisinhas pra poder aproveitar mais tempo. Gente, não dá. Porque o que acontece se a gente compra uma sapatilha um número maior? A sapatilha vai começar a gerar atrito. Tudo aquilo que é grande, se for pequeno, tá? Se a sapatilha for pequena, o dedo vai ficar assim. E o dedo ficar assim, o dedo não está esticado. O meu pé não está esticado, né? Que é o pé em cima da ponta. Então, eu vou machucar os meus dedos. Se eu tiver com uma sapatilha grande, o que vai acontecer com o meu pé lá dentro da sapatilha? Quando eu, vou tentar fazer assim, vamos ver. Quando eu subo, o meu pé escorrega para baixo. Quando eu desço, o meu pé escorrega para trás. Quando eu subo, o meu pé escorrega para baixo. Quando eu desço, meu pé escorrega para trás. O que eu tô gerando aqui? Atrito. E atrito é sinônimo de bolha, lesão, gente. Qualquer coisa que gere um atrito assim de vai e volta, vai gerar bolha no pé, tá? Então, para que o aluno evite, tá? Essa criação de bolhas, né? Não pode ter atrito, então a sapatilha tem que estar exatamente do tamanho do seu pé, certo? Quando ele subir, né? Ele vai na loja, ele bota o pezinho assim e não pode ficar fazendo isso aqui, né, na ponta, tá? E aí, a gente precisa ter esses cuidados. Então, o que é importante? Instruir o aluno nessa compra, instruir que tem que ser do tamanho certo, instruir que hoje a gente tem uma série de proteções, né, para auxiliar. Então, lá, tem um aluno que de repente tem um calinho num dedo, entre os dedos, né? Tem algumas dedeiras que dá para usar, você pode cortar, né? Tem as dedeiras que vem tipo um dedal mesmo, né? Fechadinhas na frente. Você pode cortar a pontinha para colocar aí ali até onde você tem aquele calinho, né? Se o aluno tem alguma coisa assim para proteger. A gente tem uma série de ponteiras, né? De mais variados tipos, né? De materiais, que o aluno pode ver qual que ele prefere, qual que ele fica melhor. Se é um aluno que tem mais joanete, que tem problemas assim nessas laterais, né, aqui dos pés, para que ele compre uma ponteira, né, tem umas ponteiras que já tem, né, principalmente essas mais de silicone, que tem ali, que vem, que puxa essas laterais, então você precisa instruir isso para o aluno, né, para que ele saiba que tipo de ponteira que ele vai usar, que ele vai comprar, né? Tem as ponteiras de gel, enfim, tá? E tem uma infinidade de ponteiras para que ele possa fazer essa proteção, né? E isso também é importante que seja adequado ao pé dele, que seja adequado ao tipo de pé que ele tem, certo? Né? Então, se tem joanetes, precisa proteger mais essas laterais, se não, isso é tudo bem importante. Uma outra coisa que é bastante importante da gente instruir é sobre os cortes de unhas, né, gente? Então, assim, cada um vai cortar a sua unha de acordo com o formato que tem. Eu não sou podóloga, não vou dar dicas de podologia aqui pra vocês. Mas o que é importante que a gente entenda, tá? Pro aluno, que a gente passa pro aluno. Se você tem aula de pontas amanhã, você não vai cortar a sua unha do pé hoje. Por quê? Porque certamente a sua unha vai estar mais sensível, você vai ter um pouco mais de sensibilidade logo que a gente corta e tal. Então, evite, né? Instrua o seu aluno, porque senão ele vai causar um desconforto que talvez é totalmente desnecessário,
né? Instrua o aluno em relação a isso, tá? Então, assim, eu tenho aula na segunda-feira, eu vou cortar a minha unha na sexta, né? Porque eu tenho 2 dias inteiros para me acostumar, para o meu pé, para depois poder utilizar. Principalmente para quem está começando, principalmente para os que estão iniciando o trabalho de pontas, tá? Outra coisa bastante importante é isso, né, das unhas roxas, né? Muita gente vem com esse papo, ai, olha, porque usar sapatilha de pontas deixa as unhas roxas, porque aí fiquei com a unha roxa porque usei sapatilha de ponta, por isso aqui. Gente, normalmente a unha roxa, ela é porque o aluno está subindo em cima da unha, quando ele sobe na ponta, né? Então, ele não tá esticando os pés, ou ele tá fazendo aquele pé assim, e aí fica, né, a unha batendo lá, ou ele tá com a sapatilha com um box que não é adequado pro pé dele, ou uma sapatilha pequena que ele tá fazendo essa dobra e tá machucando, e aí tá gerando a unha roxa, tá? Então, instrua, né? Se o aluno apresenta a unha roxa, veja qual é o motivo e explique, tá? E explique a importância disso antes, né? Porque se você explica a importância disso antes, fica bem mais fácil da mãe já comprar uma sapatilha adequada, tá bom? Aí eu já tenho tudo, né, gente? Eu não vou falar aqui sobre costurar, né? Mas isso é uma parte importante que vocês precisam também instruir os alunos, como é que costura, as fitas, né? Elástico, tudo, né? Toda essa questão. É importante que os alunos saibam e entendam isso. É importante bailarina saber costurar a sua sapatilha, tá, gente? Então, assim, muita mãe que manda costurar a sapatilha fora, né? Ai, o bailarino precisa saber fazer isso, porque se ele estiver lá um pouquinho antes de entrar no palco, acontecer alguma coisa, aí ele vai ter que saber fazer, tá? Então, instruam, ensinem, podem fazer aulas sobre isso e tal, né? E aí, chegou a ensinar a amarrar, né? Porque senão vocês vão ter aluno chegando com fita até os joelhos, com aquele top deste tamanho, bem lindo, na frente ainda, tá? Então, ensina a amarrar a sapatilha, né? Como é que faz para amarrar. Ensinem tudo isso, porque essas coisas acontecem, gente, tá? E aí não adianta a gente chegar pro aluno e dizer, meu Deus, o que é isso? Se você não explicou antes. Lembrem que eu já falei pra vocês também em outras aulas, o óbvio não é óbvio, tá? Então, ensine. Aí chegou o grande dia, né? O aluno começou, colocou as pontas nos pés, tá? E eu vou passar aqui alguns exercícios, tá? Conversando com vocês que a gente pode utilizar para que os alunos façam, né, nesses primeiros momentos, certo? Primeira coisa, né, o aluno começou com as pontas, ele vai colocar as pontas e vai para a barra, certo? Tá? E aí, a gente vai ter que fazer muito trabalho de meia ponta, tá? Com as pontas desse aluno, certo? Por quê? Porque ele precisa ter esse entendimento que para que ele suba na ponta, ele precisa sempre passar pela meia ponta antes. Tanto na subida quanto na descida, gente, tá? Tanto para que ele possa se elevar na ponta, quanto que ele possa descer na ponta, tá? O que isso vai evitar, gente? Isso vai evitar que daqui a pouco, mais pra frente, quando vocês forem trabalhar alguns outros passos, como um échappé, por exemplo, um échappé relevé, que o aluno pule em cima das pontas, tá? Então, tanto por uma... Aí tem um monte de outras coisas que influenciam no caso do échappé, mas você consegue evitar se você vai dando isso. Então, assim, o aluno colocou a ponta, né? Que tipo de exercício eu posso começar trabalhando com ele? Eu vou colocar ele lá de frente. Lembra o frente para barra, gente? O frente para barra é bem importante, tá? Porque pensem que agora, mais do que nunca na vida, essa menina precisa pensar nos pés, tá? E aí já tentem tirar na primeira aula, porque assim, ó, gente, é novidade, né? Coloquei as pontas nos meus pés, eu quero ver. Quem não quer? Todo mundo, é natural. Elas querem olhar, tá? Então, olha bastante. Olha, foi pra barra? Bom, gente, agora a gente não vai mais olhar. Agora, a nossa cabeça precisa estar de frente, olhando na nossa frente, na barra. Se
Se você tem barra com o espelho, né, olhando no seu olho. Se você tem barra que não tá no espelho, olhando para frente. Como é que vocês podem fazer para o aluno ficar olhando ali bem retinho para frente e não tender, né? Porque a tendência é essa, né? É olhar pro chão, né? E eu preciso tirar isso. Por quê? Por que eu preciso tirar isso? Só porque é feio olhar pro chão? Só porque quando ele for pro palco ele vai ficar olhando pro chão? Não, também por isso, mas não é por isso. É porque eu preciso que a minha cabeça esteja aqui para que eu consiga fazer o meu corpo ficar alinhado. Se a minha cabeça estiver assim, o meu corpo já não tá mais alinhado, né? Então, eu coloquei o meu aluno lá. Vocês podem pegar um adesivo. Peçam para eles trazerem um adesivinho e cola lá na frente, do nariz, né? Do olhar, onde é que eles têm que ficar com a cabeça. Porque aí você dá aquela noção. Ó, você tem que ficar olhando pro seu adesivo. Você tem que ficar olhando pra sua florzinha. Você tem que ficar olhando pra sua... Não sei o que vocês vão botar, mas tem que ter alguma coisa pra dar essa referência, certo? E aí você colocou o aluno lá de frente pra barra, você vai trabalhar... Você pode trabalhar já, né, em primeira posição, colocou o aluno em primeira posição, você vai fazer simplesmente isso, ó, meia ponta. O pé de base, tá? O outro pé, ele tá todo no chão. Então, primeira coisa, os primeiros tipos de exercício que você vai dar, esse aluno não tá subindo a ponta ainda. Ele só tá com as pontas nos pés, tá? E ele vai precisar entender que ele tem que passar pela meia ponta para subir na ponta. Então, você vai fazer isso individualmente com cada um dos pés desse aluno. Então, ele tá lá de frente pra barra, né? Ele tá de frente pra barra, mantém um pé inteiro no chão e o outro pé vai fazer meia ponta, ponta, meia ponta, voltei. E aí você faz repetidas vezes com um pé, repetidas vezes com o outro pé. Mas você sempre vai ter um pé inteiro com toda a base no chão. Para que esse trabalho, ele vai trabalhar só a questão da meia ponta, certo? Então, trabalho aí para pensar bastante e para trabalhar alinhamento, porque eu preciso trabalhar um alinhamento desse pé. Então, nesse momento que eu fiz a meia ponta, tá? E eles acham super difícil, porque a sapatilha ainda é dura, eles ainda não estão tão acostumados a fazer esse tipo de trabalho. Mas você vai ver, fez a meia ponta, colocou o pé lá na ponta, o pé tá alinhado, o pé tá realmente esticado, o pé não tá rodando, porque aqui a gente agora vai começar a ver aquelas descompensações do pé, né? Se o pé não tá caindo pro dedão, se o pé não tá caindo pro minguinho, né? Eu já tenho que ter observado isso lá quando eu tava trabalhando na meia ponta, mas aqui na ponta isso aparece muito claro. E ele já aparece nesse movimento. Então, aí, trabalhar direitinho esse alinhamento, colocar e tal, verifiquei, e tá ok, tá? Então, esse é um exercício que vocês podem, né, um exercício bom de trabalhar com eles já ali nos primeiros momentos. Um outro exercício que é bacana também de trabalhar com eles é o que em dança moderna se chama de prances, tá? Os prances, que você vai colocar o aluno de frente para barra, tá? Com os pés em paralelo, tá? E você vai fazer uma troca de pés, certo? Só que o seu momento de estar em cima vai ser sempre passando pela meia ponta e não pela ponta. Então, é o mesmo processo, só que você vai trocar um pé pelo outro, tá? Então, você tá lá de frente pra barra e você fez, né? Meia ponta, coloquei lá o pé. Agora, enquanto esse desce, o outro sobe. Meia ponta e ponta. E esse aqui desceu. E meia ponta, tô com os dois na meia ponta. E desci. E aí você vai trocando, tá? Você vai trocando um pezinho e o outro pezinho. Mas você faz a troca, gente, isso é importante. Porque esse exercício eu vejo um monte de gente fazer. Mas fazendo a troca pela meia ponta, são raros. A maioria faz um pé, o outro. Um pé. E eles estão dissociados. E não, e tem que ser uma troca mesmo, sabe? E esse ponto onde eu tenho os dois juntos, né? Onde é o momento onde eles se encostam, precisa ser pela meia ponta. Depois você pode fazer isso na ponta futuramente, mas no início você faz isso pela meia ponta, tá? Que é bastante importante, tá? De você ir trabalhando. Aí então é um outro exercício que você consegue fazer e que é bem bom ali para essas primeiras experiências ali nas pontas com os alunos.
Outros exercícios que são importantes agora, depois disso, você vai trabalhar com o élevé, né? E sempre você vai trabalhar primeiro com o élevé, para depois você trabalhar com o relevé, tá? Porque se você colocar o relevé aqui, você vai ter gente pulando em cima da ponta. Inevitavelmente, tá? E aí, o que é importante? O que é muito importante é que esse pé precisa estar tão esticado dentro dessa sapatilha. Aquele trabalho que você fez lá antes é tão importante. E outra dica, tá? O trabalho que você fez lá antes, ele é super importante. Lembram dos elevés, das transferências e tal? Pois é. Você fez uma progressão de aulas, né? Você veio trabalhando isso durante várias aulas. Você não pode, na sua aula, que você vai trabalhar com as pontas, não fazer esse trabalho em meia ponta antes. Porque aí você não tá fazendo progressão dentro da sua própria aula e você precisa. Aí digamos que você fez um monte de outras coisas, tá? Não focou nisso e aí você colocou as pontas nos pés. Se você trabalha com todas essas coisas antes, então, por exemplo, faz os exercícios dos elevés na meia ponta, faz o exercício de subir de transferência de peso na meia ponta, faz exercício lá de tandi, daquele bem trabalhado, sabe? Passando pela meia ponta, você tem que dar essas ênfases. Por quê? Porque aí o meu corpo vai se preparando e vai lembrando, né? A nossa memória lá, nosso cérebro vai buscando isso. E quando eu coloquei a sapatilha de ponta e fui fazer o exercício na ponta, o meu corpo já está preparado para que essa progressão aconteça dentro da minha aula. Tá? Então, trabalhe isso dentro da sua aula. E aí você foi fazer o élevé. Nesse caso, você está começando, né? São as primeiras experiências ainda de pontas que você está começando. Você precisa fazer com que esse élevé, ele aconteça em que posição e de que jeito na barra. Com primeira posição paralela, com pés paralelos, ou sexta posição, como vocês queiram chamar, mas que esses pés estejam paralelos um ao lado do outro. Porque se eu ainda tiver que pensar que eu agora preciso subir na ponta, preciso fazer toda aquela força, a minha primeira experiência, eu ainda tenho que pensar que eu tenho que ficar andeor, já era, né, gente? Tá? Então, a primeira coisa, dos primeiros trabalhos que a gente vai fazer, tá? É com os pés paralelos, subindo. E eu vou subir por onde? Eu vou subir sempre pela meia ponta. Então, eu posso fazer lá, né, pés paralelos de frente para a barra, para que eu não precise ficar pensando nos meus braços, para que eu possa colocar toda a minha... Claro que eu tô pensando, gente. Eu não posso, por exemplo, subir os meus braços, perdi meu alinhamento, né? Os meus braços têm que estar para baixo. Meu braço tem que estar bem colocado na barra? Sim, tem que estar bem colocado na barra. Minha mão precisa estar repousada sobre a barra, né? Então, gente, pensa lá. Tá? Isso é outra coisa, né? Mão com dedão pegando por baixo da barra não existe, né? E quando elas colocam as pontas nos pés, elas acabam fazendo isso. Coloca a mão assim, né? Agarra assim a barra, né? Que parece que a barra é ali o bote salva-vidas da vida da pessoa. E não pode ser, tá? Então não acostuma isso. Então a mão, ela repousa, né? Com todos os dedos sobre a barra, ela é repousada sobre a barra. Eu tenho os meus cotovelos para baixo, para que eu consiga manter o meu alinhamento, o meu corpo, tá? Minha cabeça olhando em frente, no adesivo que eu colei lá na parede pro aluno, na florzinha, na casinha, na bailarina, na sapatilha. Se elas querem tanto ver uma sapatilha, então cola uma sapatilha lá na frente de cada uma delas para elas enxergarem, tá? E aí, eu vou fazer, então, meia ponta subiu, meia ponta desceu. E eu posso fazer isso devagar. No início, eu posso fazer só meia ponta, gente. Posso fazer leve só. Meia ponta e desceu. E meia ponta e desceu. E agora, meia ponta subiu na ponta e meia ponta e desceu. E aí você já fez todo aquele trabalho do elevador, que não pode pular, que não pode ser quebrar. E aí você vai fazer esses elevés, tá? Aos poucos você vai levando, aí com o tempo você vai abrir isso para a primeira posição,
né? E você vai trabalhar com isso on the or, né? Eu agora já tô no decorrer das suas aulas, né? Aí você vai fazer isso lá em primeira posição, né? E aí você pode usar aquele mesmo exercício, né? Que eu subi lá, trouxe no cupê e voltei e desci. Tudo precisa, principalmente no início, gente, tudo precisa ter o tempo da marcação da meia ponta, tá? O que é o tempo? É o tempo mesmo. Então, se o exercício é, né, primeira posição, meia ponta 1, é um tempo. Ponta 2, fica 3 e 4, transfere o peso, 5, 6, fica 7 e 8, voltou. 1, 2, meia ponta, 3, 4, desci, 5, 6, brabá, 7 e 8. Deem o tempo. Não saiam fazendo coisas enlouquecidas, porque elas precisam desse tempo, tá? E por que elas precisam desse tempo? Para elas poderem passar por todas as posições, para elas poderem passar por todos os momentos que precisam ser passados, para elas possam pensar em tudo que elas têm que fazer, para que elas consigam controlar esse corpo. Tá? Porque aí depois, quando eu tiver mais pra frente, tendo que fazer as coisas rápidas, essas coisas vão aparecer limpas, porque eu tô conseguindo fazer essas passagens, né? Porque aquilo de passar o pé pela meia ponta pra subida, aquilo de passar o pé pela meia ponta pra descer, automatizou, né? Nas aulas que eu falei aí sobre memória, sobre como é que a gente aprende, sobre aprendizados, nada mais é do que isso. A gente vai fazendo tanto que a gente automatiza aquele movimento. E a partir do momento em que eu consigo automatizar aquele movimento, lembram, o cérebro precisa do caminho mais curto, tá? Porque ele tem muita coisa para dar conta. Então ele busca aquilo que é pelo caminho mais curto. Se aquilo tá automatizado passando pela meia ponta, eu chego, tô numa situação parecida, eu vou fazer assim, tá? Então é bem importante que a gente trabalhe, principalmente esse início, tá? O aluno precisa estar com o seu pé alinhado, tá? E vocês também, né? Todos nós, quando estamos em ponta, com o pé alinhado em cima da ponta. Eu não posso ter esse pé passando. Quem tem muita força também tem dificuldade, tá, gente? Quem tem muito peito de pé também tem dificuldade. A gente pode auxiliar com a compra, né? De uma sapatilha com uma palmilha mais dura, então para conseguir puxar um pouquinho, e a gente vai ter que puxar esse pé, né? Porque senão a chance de lesão aqui é imensa, e aí às vezes a gente vai ter lesão de tornozelo, né? Porque o pé vai demais, tá? Então aqui a gente tem que fazer um trabalho de fortalecimento para que esse pé consiga se segurar e não ir, né? E quem tem pouco, que faz aquela subidinha assim, ó, gente, tem que trabalhar a força para subir, seja com a sapatilha mais macia, seja através de exercícios, de muito exercício, para que ele consiga subir, para que ele esteja em cima da ponta, tá, gente? É importante sempre, é isso, eu preciso estar em cima da ponta. Eu não posso, tá, de pegar aqui a minha ponta para mostrar para vocês, eu não posso ter essa subida, a subida é lá, e eu também não posso ter essa, tá? A subida é aqui. Por quê? Porque eu preciso de um alinhamento para que eu consiga dançar e fazer todo o restante, certo? Então, hoje era um pouquinho aí do que eu queria trazer para vocês, né? Que eram desses exercícios e dessa iniciação, enfim, de exercícios que vocês podem trabalhar com os alunos, tá? E vamos falar agora um pouquinho dos pais, né? Porque assim, a gente falou lá no começo que os pais têm toda essa ansiedade, né? De querer e tal. Quando a gente explica tudo isso que eu disse pra vocês aqui, pra um pai, tá? Eles tendem a entender. Porque aí é assim, não é, ai, meu filho nunca vai colocar, ai, como tá demorando. Não, você traz o pai e a mãe para um processo de iniciação das pontas, né? Então ele tem esse entendimento, porque você explicou para ele. Teu filho não vai botar ponto porque ele não tem condições. Não, teu filho, ó, a gente tá trabalhando, tá vendo? Esses exercícios que a gente tá fazendo na aula, você pode trabalhar, ele pode fazer em casa, esses exercícios de flex e ponta para ir fortalecendo. Ele tem que esperar chegar na faixa etária lá dos 11 anos, né? Por quê? Porque os ossos dos pés dele ainda estão em fase em crescimento. Então você vai explicando, você vai dando os porquês para aquele pai,
né? E aí você pode ir fazendo essas aulas assim, né, quando estiver mais próximo, né, da compra, de como faz, né, depois de como amarra, de como não sei o que, dando várias coisas, você vai dando um suporte. E com isso, gente, você vai fazendo com que esses pais fiquem cada vez mais engajados e mais encantados com o seu trabalho, tá? Porque tudo que eu falei aqui pra vocês, né, tem toda uma parte, né, toda não, basicamente uma questão técnica, mas tem muito de que se a gente tem esse conhecimento, se a gente tem esse cuidado com o aluno, porque assim, a sapatilha de ponta é uma coisa que gera muita responsabilidade, né? Porque você tá, tudo na verdade, né, que a gente tá trabalhando com o corpo, mas é que ali a chance que a gente tem grande de lesão, né, e de lesões permanentes são muito grandes. Então você precisa ter um cuidado, né? E pai e mãe quer isso, pai e mãe quer cuidado. Pai e mãe quer entender, pai e mãe quer saber por quê. Quando você explica, eles se acalmam, né? Eles vão baixando a sua ansiedade, eles vão entendendo, eles vão vendo que tá no processo, eles vão enxergando o processo. Então converse com eles, sabe? E uma boa conversa, né? Uma boa conversa entre você, entre os pais, ou uma mãe, um pai individualmente, se vocês acharem que assim é necessário, se é uma mãe que tem mais ansiedade, né? Aí a gente tem aquelas que tem medo, né? Disso, porque dizem que bailarina, quando bota as pontas, que a culpa é horrível, porque dói, porque blá, 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 blá. Né, gente? Hoje em dia a gente tem um monte de coisas aí que já não faz mais os pés doerem tanto, né? Então você aconselha, você explica, né? É claro que se você tiver um grau muito intensivo de ensaios e de coisas e tal, você vai acabar tendo algumas lesões no sentido assim de lesão de pele, né, gente? De bolhas e tal. Mas se você não tem, né, se é só aula e tal, e você tomar todos os cuidados aqui, comprou uma sapatilha do tamanho adequado, que não cria, né, que você não tem atrito, você comprou lá os protetores adequados, você cuidou da unha, você aprendeu a esticar o pé, você fez tudo, você não vai ter esse tipo de coisa, tá? Você vai ter uma vida mais saudável, digamos assim, utilizando sapatilhas de pontas. Então, existe como? Tem como? Sim, tem como. É só a gente trabalhar para que isso aconteça, tá? E aí, você vai indo aos pouquinhos, né? Vai evoluindo e tal. E tenha muito cuidado, assim, para não expor o aluno, né? A gente sabe que eles têm vontade, que eles botam a sapatilha de ponta, às vezes, pela primeira vez na vida e saem rodopiando pela sala, em cima das pontas, tá? Mas vai da gente explicar. E outra coisa importante, sapatilha de ponta era para ser usada em sala de aula junto com o professor. Nada de ficarem colocando sapatilhas de pontas nas suas casinhas, tá? Instruam isso para os alunos. Primeiro, porque não tem um piso adequado. Segundo, porque se eles estão iniciando, talvez eles não saibam ainda como subir e podem se machucar, né? Então, assim, instruam isso. Outra coisa importante, tá, que eu não falei, porque pra gente é óbvio, mas que pra pai e mãe não é óbvio, não lave sapatilha de ponta, né, gente? Tem pai e mãe que chega às vezes com uma sapatilha destruída porque a sapatilha tava muito suja e enfiou a sapatilha na máquina de lavar. Ou porque resolveu botar de molho no balde, né? Então, aí você explica como é que faz pra fazer, se ela tá suja, como é que faz pra limpar, né? Que a gente pode ali passar uma maquiagem, né? Pra sapatilha ficar bonita de novo, pra se tem uma apresentação, alguma coisa assim. Mas você precisa instruir. Às vezes a gente não se dá conta, a gente acha que isso é tipo mega normal. Mas para quem tá iniciando, para quem tá começando com o trabalho de pontas, isso não é mega normal, tá? Então a gente precisa instruir as pessoas para que elas saibam, né? E quando você dá esse suporte, isso é uma coisa que eu acho bem bacana. Quando a gente dá um suporte pros pais, quando a gente dá esse interesse, quando a gente mostra tudo isso, eles se sentem gratos, eles confiam na gente. E tudo que a gente precisa é de pai e de aluno confiando e entendendo o que a gente está fazendo. Porque quando a gente tem pai e aluno confiando e entendendo o que a gente está fazendo, eles estão conosco, tá? E aí a gente vai ter bailarinos felizes, pais felizes, engajados, e um pai feliz e engajado é a melhor propaganda que a gente pode ter, tá? É melhor do que vocês colocarem, sei lá, uma mega propaganda lá no meio da novela das 8, certo? Então, a nossa aula de hoje era isso, tá?
Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que tenham servido aí para vocês utilizarem um pouquinho nas aulas de vocês, nessa semana aí da Semana da Bailarina, tá bom? Como eu falei ontem, tá? Quem tá curtindo e vendo tudo lá no Instagram, tá? Pra quem tava inscrito aqui na aula, essa semana então vai sair o nosso sorteio, tá? E de uma consultoria comigo, tá? Pra vocês fazerem perguntas sobre o que vocês quiserem, tá, gente? Não precisa necessariamente ser sobre sapatilhas de pontas, ok? E aí eu vou anunciar também lá no Instagram quem foi o vencedor e a gente vai avisar por e-mail e tal, certo? Então tá, gente, era isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço pra vocês e até a nossa próxima semana, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.